Vamos dar então continuidade à nossa série de mensagens aqui em 1 João. Hoje iremos falar então em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Diz assim o texto sagrado: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Vamos orar. Senhor, obrigado por ter esse momento separado para poder, ó Pai querido, ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para poder, ó Pai querido, melhor conhecer a Ti. Eu suplico, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu me capacites através do Teu Espírito Santo, para que eu seja um instrumento Teu, para instruir, ó Pai querido, a Tua igreja, acerca dessas verdades deixadas em Tua bendita palavra. Faz-me, ó Pai querido, como um vaso de barro, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Usa-me, ó Pai, para edificar a Tua igreja. Capacita-me, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Nós vimos aqui no contexto anterior, onde João, ele mostrou, na verdade ele trouxe aqui uma exortação aos irmãos, para que eles não fossem ingênuos em relação a ouvir aos pregadores que falam em nome de Deus, para que eles não fossem simplistas e achar que somente pelo fato de alguém falar em nome de Deus, ouvir falando em nome de Deus, que isso por si mesmo é uma garantia que ele está falando pelo Espírito Santo. Os irmãos, eles deveriam ter critérios de avaliação acerca daqueles no qual eles estariam ouvindo. João também nos ensinou aqui no contexto anterior que nós devemos ter uma confissão pública de uma fé genuína acerca de Cristo como Verbo encarnado, como Filho de Deus que se fez carne, sendo Ele 100% homem e 100% Deus. Também nos mostrou no contexto anterior que nós temos vencido os falsos profetas, e a nossa vitória está pelo fato de nós não nos deixarmos ser levados pelos ensinos deles, assim como nós também não nos sujeitamos ao espírito anticristo, no qual inspira a esses falsos profetas. Nisto então está a nossa vitória. Por fim, no contexto aqui anterior, João ele mostrou que a doutrina dos apóstolos deve ser o critério pelo qual a igreja deve estar avaliando sobre aquele que fala em nome de Deus ou aquele que não fala em nome de Deus, se a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo ou pelo espírito do anticristo. A base, o critério para que nós venhamos avaliar então a mensagem vem a ser o ensinamento dos apóstolos. Chegando aqui nesse texto, João, ele trata agora sobre o amor, mostrando que Deus, ele é tanto a fonte como o autor do amor. Assim nós, enquanto filhos de Deus, nós devemos estar amando uns aos outros, e através deste amor para uns com os outros, nós nos identificamos com Deus. Vamos aqui no verso 7. João, ele começa dizendo: Amados,
João, ele trata aqui aos seus leitores de uma forma habitual, mostrando então a sua profunda afeição, mostrando o seu carinho, mostrando o quanto ele se afeiçoava ali com os seus leitores, e ele então chama de amados. Eu acho que isso é muito importante para nós estarmos usando também essa mesma característica de João, nós nos cumprimentarmos, ou estarmos então conversando um com o outro, e termos essa liberdade de poder dizer para o irmão que nós o amamos, que você tenha afeição ao seu irmão, que você o ama em Cristo Jesus. É algo que talvez tenha se perdido em nosso meio, essa liberdade de poder abrir o nosso coração. A Bíblia, ela diz que do que o coração está cheio, disso fala a boca, e talvez nós poderíamos revelar um pouco mais do que está no nosso coração, e mostrarmos com mais liberdade a nossa afeição pelos irmãos. João, ele assim o fazia, era comum, era habitual dele, ele chamar então o irmão de amado, dizer que tinha afeição, que amava então aquele irmão em Cristo Jesus. Seja aqui uma característica que também nós possamos estar colocando em prática. Ele continua então no verso 7: amados, amemos uns aos outros. Aqui está uma exortação, está aqui um mandamento, está aqui uma regra, uma ordem dada aqui pelo apóstolo João, que nós venhamos amar uns aos outros. Agora, quando nós pensamos sobre o que está nesta exortação, o que ele requer de nós, quando ele diz que nós devemos estar amando uns aos outros, eu entendo que não se trata de uma questão de sentimento. O amor, biblicamente falando, não é um sentimento, não é algo que está no nosso coração e não se manifesta através de atitudes. O amor, ele não é somente um sentimento. Por outro lado, o próprio apóstolo João, ele já ensinou aqui no capítulo 3, no verso 18, que nós não devemos estar amando somente de palavras. Olha o que diz o capítulo 3, verso 18: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que ele requer de nós, quando nós venhamos amar uns aos outros, que seja através de atitudes, através do nosso comportamento, através do nosso estilo de vida. É nisso que nós podemos compreender que está o amor, e é através do nosso comportamento, através da nossa atitude, através dos nossos atos, que nós podemos mostrar que realmente nos amamos uns aos outros. Inclusive, é dessa forma que a Bíblia mostra o que é o amor. A Bíblia é bem clara. Quando o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios capítulo 13, ele mostrou ali uma definição sobre o amor. Vejamos, 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7, ele disse: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, o amor ele não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. É isso que nós devemos estar demonstrando para com o nosso irmão em relação ao nosso amor para com ele, que nós não devemos suspeitar mal, que nós não devemos nos ensoberbecer, que nós não devemos nos irritar, que nós devemos estar dispostos a sofrer pelo nosso irmão, que nós, através do nosso comportamento, devemos mostrar benignidade, que nós não temos inveja do nosso irmão se ele prospera, ou se ele tem algo que ele alcançou através do seu esforço, do seu trabalho, mas que nós venhamos se alegrar com as bênçãos que o nosso irmão venha receber, e não ter inveja dele, que nós não venhamos tratar ninguém com leviandade, nem nos ensoberbecermos,
mas que haja realmente assim, um comportamento de benignidade para com o próximo. É isso que a Bíblia nos ensina acerca do amor. João aqui ele nos exorta: amemos uns aos outros. Esse amor ele deve ser caracterizado em nosso meio através das nossas atitudes, que o seu comportamento, a sua forma de você se relacionar com o seu irmão, que isso possa demonstrar que você o ama. Tendo como ponto de partida 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 7. Nós vemos que essa ordem, para que nós venhamos amar uns aos outros, João ele já havia dado no capítulo 3, no verso 11 e no verso 23, onde diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Agora aqui, quando ele novamente dá esta ordem para que nós amemos uns aos outros, a diferença aqui no capítulo 4, verso 7, é que ele nos dá um motivo a mais para que nós venhamos amar uns aos outros, e o motivo está aqui no final do verso 7, ele diz: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Esse é o motivo a mais no qual ele nos dá, porque Deus, ele é tanto o autor como a fonte do amor. Entenda, seres humanos como nós, pecadores, seres humanos como nós, que herdou o pecado de Adão, nós por nós mesmos, nós não conseguimos amar o nosso próximo, nós não conseguimos amar o irmão que está do nosso lado, que faz parte da mesma membresia que nós fazemos, que canta os mesmos cantos que nós cantamos, que se assenta do nosso lado e ouve a palavra de Deus conosco. Nós por nós mesmos, nós não temos condições de amar o nosso irmão. Se assim nós fazemos, se em nós brota um desejo de ter um comportamento de afeição, de benignidade, de não ser soberbo, de não irritar o nosso irmão, se nós conseguimos amar, é porque Deus, ele nos auxilia, é porque nós estamos unidos em Cristo Jesus, é porque nós nos deixamos ser controlados pelo Espírito Santo, é porque este amor no qual nós temos para com o próximo, é porque o amor é de Deus. Somente a partir do momento que nós conseguimos em Cristo Jesus, por estarmos em Cristo Jesus e nos deixarmos ser controlados pelo Espírito Santo, que nós conseguimos amar o nosso irmão. Gálatas capítulo 5, o verso 22 diz: mas o fruto do Espírito, ele é o amor. Nós que temos o Espírito Santo em nós, ele desenvolve frutos, e o fruto do Espírito Santo em nós é o amor. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É por estarmos em Cristo Jesus e por sermos então influenciados, guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos amar o nosso irmão, porque o amor, ele é de Deus. Nós por nós mesmos não iríamos conseguir. E ele continua aqui no verso 7, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. João, ele quer mostrar que é natural que os filhos de Deus, eles venham amar uns aos outros. É algo que faz parte do nosso estilo de vida, e isso é uma característica nossa. Veja bem, nós passamos por um processo de novo nascimento, porque ele mostra aqui, e qualquer que ama é nascido de Deus. É natural que os filhos de Deus, eles amem uns aos outros, visto que nós passamos por esse processo de novo nascimento, e nós então recebemos a divina
natureza de Deus. E por nós nos identificarmos com o nosso Deus, por nós sermos uma nova criatura, por nós então termos nascido de novo, isso resulta, é natural, faz parte, é uma característica de todo filho de Deus, de todo aquele que foi nascido de Deus, que ele possa amar o seu irmão. A palavra que João ele usa aqui para amar mostra um ato contínuo, é algo que faz parte do estilo de vida nosso, é algo que se caracteriza no dia a dia, faz parte da nossa nova natureza, nós então amarmos os nossos irmãos. Viver em amor indica que nós estamos na luz. O capítulo 2, o verso 10, aqui dessa epístola, João ele diz: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Viver em amor indica que a pessoa passou da morte para a vida. O capítulo 3, o verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então, o verso 7, João ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Nós amamos porque o Espírito Santo nos influencia. Isso é uma característica de todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele que está em Cristo Jesus. É natural, faz parte do nosso estilo de vida, que nós venhamos tratar bem o nosso irmão, que nós não venhamos ter inveja dele, que nós não venhamos ensoberbecer contra ele, que nós não venhamos irritar o nosso irmão, mas que nós venhamos tratá-lo com benignidade, que nós venhamos ter prazer na vida do nosso irmão. É resultado, é característica, faz parte de todo aquele que é nascido de Deus. E por último, no verso 7, ele diz: e conhece a Deus. O que identifica que você conhece a Deus não é o fato de você carregar uma Bíblia e então conseguir decorar vários versículos. O fato de você ter cargo na igreja, ter sido batizado, o fato de você usar o púlpito e poder pregar, o fato de você ter até um título de pastor, isso não mostra que você conhece a Deus. O que mostra que você conhece a Deus é o fato de você amar o seu irmão. É isso que João ele quer que nós aqui entendamos. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É uma característica do nascido de Deus e daquele que conhece a Deus, amar o próximo. Quem ama, conhece a Deus. É isso que caracteriza, é isso que identifica, é isso que revela que você conhece a Deus. O fato de você amar o seu irmão, de você poder, não somente por palavras, mas em obra e em verdade, amar o seu irmão. Nisso que identifica, é o que João está mostrando aqui, que você conhece a Deus, o fato de você amar o seu irmão. É isso que ele diz aqui no verso 7. Continuando agora no verso 8: aquele que não ama, não conhece a Deus. João está fazendo um contraste, o que ele acabou de dizer no final do verso 7. Se o que identifica você, que você conhece a Deus, é o fato de você amar o seu irmão, também o fato de você não conseguir se relacionar com o seu irmão, o fato de você não conseguir sentar-se ao lado do seu irmão, ou conversar com ele, poder abraçá-lo, poder ter um papo com ele, ou poder ter um relacionamento com o seu irmão, de respeito, de dignidade. Se você não consegue fazer parte do mesmo grupo que o seu irmão está, isso mostra, isso caracteriza, isso identifica, isso revela que você não conhece a Deus.
Veja bem, não obstante você ter um cargo, não obstante você ter sido batizado, não obstante você fazer parte da membresia da igreja, não obstante você ter a sua mente cheia de doutrina, se você não consegue amar o seu irmão, João ele está dizendo aqui no verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Quem não ama é uma característica, é uma referência, identifica que você não conhece a Deus. Aí ele continua no verso 8, porque Deus é amor. João ele traz aqui a base para o seu argumento, ele mostra que Deus ele é amor, significa que Deus é a fonte de todo amor e também é amor em sua própria essência. O fato de que Deus é amor recai nos cristãos que também ele amem uns aos outros, visto que nós somos nascidos de Deus e visto que nós o conhecemos. Entenda, o fato de que Deus é amor recai sobre os cristãos o dever que nós também devemos amar uns aos outros, visto que esse Deus que é amor, nós somos nascidos dele e nós o conhecemos. Se nós então o conhecemos e se nós somos nascidos dele, recai sobre nós que nós devemos nos identificar com o nosso Pai, nos identificar com aquele no qual nós somos nascidos dele, identificar naquele no qual nós o conhecemos e assim amar uns aos outros. Romanos capítulo 8 verso 29 diz: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos escolhidos, predestinados, chamados, separados, justificados por Deus, para que nós nos identifiquemos com Jesus Cristo, nos identifiquemos com o nosso Salvador. Nós vamos seguir as suas pisadas. Se Ele é amor, nós também devemos nos identificar com Ele, amando então uns aos outros. O verso 9: nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. A palavra aqui, manifesta, significa tornar conhecido através da revelação algo que estava oculto. E a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, morrendo por nós, foi uma revelação do amor de Deus para conosco. Deus, Ele deixou conhecido, Ele revelou ao seu povo, aos escolhidos, revelou a cada um de nós que Ele então nos ama, pelo fato de Ele ter enviado o seu Filho para morrer por nós. E a intensidade do amor de Deus é realçada pelo fato de Ele ter enviado o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Unigênito significa que Jesus Cristo é o único de sua espécie e nascido de forma única. Assim, Ele pode reproduzir perfeitamente a natureza e a essência de Deus. O verso 9, ele diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Nisto, a partir da manifestação, da vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos reconhecer que Deus nos ama. E o final do verso 9 ele diz: para que por Ele vivamos. Somente mediante a nossa união com Jesus Cristo, que nós, pecadores, pessoas que têm essa natureza adâmica, ela pode viver uma vida plena. Ele termina aqui o verso 9: para que por Ele vivamos. Somente em Jesus Cristo, somente através da nossa união com Jesus Cristo, que nós
conseguimos atingir uma vida plena, uma vida de gozo, uma vida com graça, uma vida verdadeira, e não uma condição de pecadores, de inimigos de Deus, de pessoas que são controladas pelo espírito que controla, pelo espírito maligno que controla a mente das pessoas. Não, somente ao estarmos em Jesus Cristo, nós podemos então ter esse novo nascimento, sermos uma nova criatura, e em Cristo Jesus podemos viver uma vida plena. João, capítulo 10, o verso 10 diz: o ladrão não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Em Jesus Cristo nós temos essa vida, é uma vida aqui, onde temos o Espírito Santo em nós, nos dando a paz, controlando as nossas vidas, não nos deixando ser controlado pelo espírito do anticristo, mas sermos controlados pelo Espírito Santo. Então temos essa vida plena, essa vida em abundância, e também nós temos uma vida eterna, Essa foi a missão de Jesus Cristo na sua encarnação, fazer com que pecadores como nós pudéssemos, em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, termos uma vida plena aqui e também uma vida eterna com Ele. Romanos capítulo 5, do 8 ao 10 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós temos uma vida de graça, onde rios de água viva fluem do nosso ventre. Nós temos uma vida onde somos controlados pelo Espírito Santo, onde nos submetemos ao governo de Jesus Cristo, e o seu jugo, ele é leve e suave, e podemos ter então uma vida plena, uma vida de gozo, uma vida em abundância, e também uma vida eterna. É isso que ele diz aqui no final do verso 9: para que por ele vivamos. O verso 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. João, ele quer que os cristãos entendam que o amor de Deus para conosco não foi resultado de alguma obra que nós tenhamos feito, não foi em virtude de algum mérito que nós tivemos. Se nós somos alvo do amor de Deus, isso foi resultado da sua liberdade, da sua plena vontade, do desígnio de Deus. Ele nos amou antes que nós viéssemos a existir, antes que o mundo houvesse sido criado, antes que nós tivéssemos feito bem ou mal, antes que qualquer obra nós pudéssemos ter feito, antes que nós tivéssemos nos tornado membro de uma igreja e passássemos a dar dízimo, oferta ou assumir algum cargo. O amor de Deus é resultado da sua plena vontade, a sua soberania livre, a sua escolha divina, o seu querer. É isso que ele está dizendo aqui no verso 10. Olha aqui, com a sua Bíblia aberta, veja a parte A do verso 10. Nisto está o amor de Deus. Nisto aqui está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Ele nos amou a nós. Antes de você ter amado a Ele, antes de você ter escolhido fazer a vontade dEle, antes que você tivesse feito algo para Ele, é nisto que está o amor dEle, em que Ele nos amou primeiro, sem que nós tivéssemos feito qualquer obra para com Ele. Foi a livre
vontade dele para conosco, no qual ele nos amou. João, ele aprendeu a doutrina do livre amor de Deus através de Jesus Cristo. João capítulo 15, verso 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Por causa dele, é nele, foi ele que nos amou a nós, antes de nós termos amado a ele. E o verso 10 ele continua: e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Foi nisso que constituiu o amor soberano e livre de Deus, ter enviado Jesus Cristo, o seu único Filho, para ser propiciação pelos nossos pecados. Por propiciação, João se refere ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, no qual permitiu que em Jesus Cristo, através da morte de Jesus, no qual ele se tornou propício a Deus, nós fomos então reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, do 8 ao 10 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Ele então nos amou pelo seu livre arbítrio, pela sua soberana vontade. Ele então decidiu nos amar antes que houvéssemos feito qualquer coisa, e o amor dele foi manifesto em ele ter enviado ao seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. O verso 11: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha a conclusão, a lógica que João aqui ele chega. Se nós temos sido grandemente amados por Deus, se nós fomos alcançados pelo amor de Deus, logo, como filhos de Deus, tendo como parâmetro o amor tremendo, o amor majestoso, o amor glorioso de Deus para conosco, logo, como consequência disso, nós devemos amar uns aos outros. O verso 11: amados, se Deus assim nos amou, a ponto de ter enviado o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados, também nós devemos amar uns aos outros. Motivados pela grandeza deste amor, os cristãos, eles devem exercer o amor de uns para com os outros. Efésios capítulo 5, verso 2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amar é uma dívida de todos os que foram alcançados por um amor tal como o de Deus para conosco. Se você foi realmente alcançado por este amor, se você entende o sacrifício de Jesus por você, independente de você, e se você compreende tamanho amor por você, então você tem uma dívida para com Deus de amar o seu próximo. Recai sobre você essa responsabilidade de você amar o seu irmão. O verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Em nenhuma ocasião, em nenhum momento, alguém já viu a Deus, visto que Deus, ele é invisível. Deus, ele é espírito. Deus, ele é invisível, ele não pode ser visto. É essa verdade que está aqui. Ninguém jamais viu a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível,
ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Deus, Ele é invisível. Visto que Ele é invisível, Ele jamais foi visto por alguém. E o verso 12 ele continua: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Se nós perguntássemos então para João, se você está dizendo que Deus ele é invisível, visto que Deus ele é invisível, e nós então não podemos vê-lo, como iremos saber se realmente Ele está entre nós? A resposta de João então seria: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. A presença do amor entre os crentes é uma evidência que Deus está entre nós. Veja bem, o mundo lá fora não consegue ver a Deus. Nós o enxergamos pela fé, mas o mundo lá fora não tem essa fé e não consegue ver, vislumbrar a Deus. Mas eles, ao adentrarem aqui nesse tempo e perceberem a forma de nós nos tratarmos, nós nos relacionarmos, a maneira como nós convivemos, não nos irritando, não sendo invejoso, não nos ensoberbecendo, mas sendo benigno, não procurando mal do outro, mas sempre sendo uma bênção na vida do irmão, a forma como nós aqui nos tratamos, ele vai perceber, vai ser evidência para essa pessoa que Deus está entre nós. Esse Deus invisível, ele será perceptível, será visto, será reconhecido pelos não cristãos a partir da maneira como nós nos relacionamos, pelo fato de nós nos amarmos uns aos outros. O verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Calvino lhe diz: Deus se mostra presente quando pelo seu Espírito Ele transforma nosso coração de tal forma que amamos uns aos outros. Finalmente, o verso 12, no final do verso 12: e em nós é perfeito o seu amor. Veja bem, sem Deus nós estávamos sujeitos a nos odiarmos, como nós falamos no início. Pecadores, por termos uma natureza adâmica, nós não temos condições de amarmos. Se nós então amamos, é porque nos deixamos ser influenciados pelo Espírito Santo e por estarmos em Cristo Jesus. Sem Deus em nós, estaremos sujeitos a nos odiarmos. Olha o que diz Tito, capítulo 3, no verso 3: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. É uma característica de uma vida sem Deus. Assim, no amor entre os irmãos, o amor de Deus, ele alcança a sua perfeição, isto é, o resultado completo do que Deus ele almeja, do que Deus ele almejou. O plano de Deus para nós ele se cumpre. O que Deus ele planejou, ele almejou para nós é que em Cristo Jesus fosse formado um novo corpo entre judeus e gentios, e por fazermos parte de um só corpo, termos uma só fé, um só Deus, um só Senhor, nós conseguimos viver em paz, conseguimos nos amar uns aos outros. É nesse propósito que, nessa característica de podermos viver em paz, em amor uns para com os outros, o propósito de Deus ele se cumpre. Então nisto está o alcance da perfeição, e em nós é perfeito o seu amor. Irmãos, que possamos verdadeiramente entender que o plano de Deus para conosco
é que nós nos identifiquemos com o nosso Pai. E se Deus é amor, assim também devemos viver uns para com os outros em amor. Algumas lições que esse texto aqui pode nos dar. A primeira é: Deus é quem produz e derrama o amor em nós pelo seu Espírito. A segunda: mesmo que alguém professe conhecer a Deus, crer nele e segui-lo, a falta de amor revela o seu verdadeiro estado espiritual. E por último, a falta de amor na vida de alguém revela que essa pessoa nunca conheceu a Deus, nunca se relacionou com Ele, mesmo que afirme ter fé em Cristo. Não é a nossa profissão, não é o que dizemos que caracteriza o nosso amor, mas é o nosso comportamento. Que Deus então nos ajude, que através do nosso estilo de vida, Deus ele seja conhecido para com aqueles que adentrarem aqui. O Deus invisível passa a ser, de uma certa forma, visível, conhecido. As pessoas passam a ver Deus através de nós. É isso que significa o termo cristãos. Nós somos pequenos cristos, somos aqueles que carregamos a imagem do nosso Salvador. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por o Senhor nos deixar esta verdade revelada aqui através de João, mas que nós, ó Pai querido, não sejamos tão somente ouvintes, mas venhamos, ó Pai querido, almejar esse propósito, esse estilo de vida, em um comportamento de amor uns para com os outros, que haja o desejo aqui de reconciliação, de confissão de pecado, de pedido de perdão, de viver, ó Pai querido, em paz uns para com os outros. Trabalha, Pai querido, nossos corações, para que nós sejamos, ó Pai querido, sejamos verdadeiramente pessoas que sejam influenciadas pelo Teu Espírito Santo e possa amar uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, liberta de tudo que não vem de Ti, tudo que não é resultado da obra do Senhor e do Teu Espírito. Senhor, faça com que verdadeiramente nós vivamos em Cristo, orientado pelo Teu Espírito, possamos viver em amor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.